Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje review de Bíblia de Estudo. Nós vamos apresentar a Bíblia de Estudo Herança Reformada, uma publicação da editora Cultura Cristã em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Olha só a capa desta Bíblia, uma capa muito bonita. Vocês podem perceber, olha só, é uma imitação de couro. Esta versão que eu tenho, essa capa, na verdade, olha só, ela é costurada. Então a gente tem uma parte na cor preta e a outra parte na cor marrom. Uma capa muito bonita. Olha só, material de primeira qualidade. Então na lateral a gente tem aqui Bíblia de Estudo Herança Reformada. Tem aqui o símbolo da editora Cultura Cristã e da Sociedade Bíblica do Brasil. E é uma Bíblia que leva o texto Almeida Revista Atualizada, tá bom? Então, por que Bíblia de Estudo Herança Reformada? Ela vai trabalhar dentro de uma ótica histórica também a teologia reformada, tá bom? Então, a gente vai entender, né, que essa herança reformada trata-se, na verdade, da teologia calvinista, né? Então, é uma Bíblia que vai trabalhar nessa área. Ela tem não só estudos doutrinários, mas é uma Bíblia bem devocional, diferentemente um pouco da Bíblia de Estudo de Genebra, que é mais assim teológica, tem uma pegada mais teológica. Ela também tem, tá? Mas ela traz uma ênfase assim um pouco mais devocional com relação ao texto bíblico na visão reformada, tá bom? Então, vamos parar de conversa, vamos conhecer essa maravilhosa Bíblia de Estudo. Olha só, 2 fitinhas aqui de marcação de página. É uma Bíblia relativamente grossa, pesada também, tá? Então a gente vai conhecer os recursos desta maravilhosa Bíblia de Estudo. Vamos lá, já vamos partir para a Bíblia. Então aqui a gente tem aquela parte, na verdade é aquela encadernação, né, muito bonita, muito bem trabalhada desta Bíblia. Aquela parte de dedicatória, folha de rosto. A gente tem 2 folhas de rosto. Bíblia de Estudo Herança Reformada. O Joel Bick, né? O Beck, o organizador geral, tá? Então aqui a gente tem mais 2 pessoas que organizam o Antigo e Novo Testamento. E aí a gente tem aqui o Paul Smilow, o assistente editorial, editora Cultura Cristã e Sociedade Bíblica do Brasil. Virando a página, nós temos ficha catalográfica. Quero chamar um detalhe importante, que essa Bíblia de Estudo Herança Reformada, ela foi lançada pela editora Cultura Cristã em 2018, porém, ela foi publicada originalmente em inglês, tá? Então, as notas de estudo e todo o estudo desta Bíblia foram traduzidos, na verdade, uma Bíblia em inglês, olha só, como vocês podem ver. E o texto bíblico, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, 1993, tá bom? O material foi impresso na gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, em 2018. Então aqui a gente tem aqui o pessoal da revisão, tradução e etc. Depois nós temos um sumário, tá? Não é um sumário assim tão completo, mas é um sumário que vai te dar aqui os recursos iniciais e também os livros do Antigo e Novo Testamento. Depois do índice, a gente tem um outro índice. Primeiro o índice geral, depois o índice das ferramentas de estudo. Inicialmente, a gente vai ter o texto bíblico, né, com as notas de rodapé, daqui a pouco a gente vai ver isso. Ao final do texto bíblico, a gente encontra estudos. Então, aqui nós encontramos o índice desses estudos ao final do texto bíblico. A gente vai ter, inicialmente, estudos que começam com o título, né, Para Viver como Cristão, e aí a gente tem vários tópicos. Como eu disse, é uma Bíblia que trabalha muito a vida devocional. Em seguida, a gente tem 20 séculos de história da igreja. Como eu disse, é uma Bíblia que foca na parte histórica também, principalmente a questão do período da Reforma, mas não uma teologia luterana, a parte calvinista mesmo, tá? Na Reforma que a gente chama de Reforma Calvinista, que veio um pouquinho depois da Reforma Protestante, né? Aliás, João Calvino ele foi um dos reformadores também. E depois nós temos credos e confissões. E o interessante é que ela
coloca não só a Confissão de Fé de Westminster, né, que é a Confissão Reformada, mas nós encontramos os credos, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, Confissão Belga, de Wittenberg, cânones de Dort, né? E aí a gente tem o Catecismo de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster também. É um conteúdo que nós encontramos na Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição. Depois a gente tem Ler a Bíblia em um ano, tabela de pesos e medidas e concordância, tá bom? Em seguida a gente tem o índice de artigos no texto, eu vou trabalhar isso com vocês. Então, no texto bíblico, vocês vão encontrar, ao longo do texto bíblico, na verdade, artigos que trabalham a parte teológica, na visão calvinista, evidentemente. Então, por exemplo, a doutrina de Deus, olha só, vocês encontram vários quadros, eu vou mostrar para vocês onde estão esses quadros. A doutrina da criação, todos esses títulos. Doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas. É uma teologia sistemática inclusa junto ao texto bíblico. Vocês vão encontrar quadros de artigos teológicos. É uma teologia sistemática inserida junto ao texto bíblico. Isso é muito bom para poder estudar. Depois a gente tem lista alfabética de livros da Bíblia e suas abreviaturas. A gente tem aqui uma introdução à Bíblia de Estudo da Herança Reformada, explicando a questão de como utilizar a Bíblia, que a Bíblia vai trabalhar e etc. Né? Leitura experimental da Bíblia, prefácio ao texto bíblico, uma herança a ser celebrada, uma nota do editor da editora Cultura Cristã, agradecimentos, e aí nós entramos já no texto bíblico. Bom, nós vamos ter uma introdução ao Pentateuco. Todos os blocos de livros na Bíblia, vocês vão ter essa introdução. Então, como nós vimos no índice, é o Pentateuco, ao livros históricos, os poéticos, proféticos. Então a gente vai encontrar essas introduções que não são tão grandes, mas são bem explicativas. Introdução a Gênesis, todos os livros contêm esta introdução, tá? Ela vai trabalhar autor e data, tema, propósito, principais problemas de interpretação. Depois uma sinopse, ou seja, um resumo, né, do livro e os temas principais do livro. E aí um esboço para você já adentrar ao texto bíblico. Eu quero que vocês prestem atenção no esboço, porque nas notas de estudo vocês vão encontrar esses esboços para facilitar o estudo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que ela vai funcionar. Bom, aqui nós entramos no texto bíblico. A gente tem texto bíblico em duas colunas e é verso embaixo de verso, não é aquele texto corrido, tá bom? Então, olha só, um texto muito visível. E um detalhe que eu quero chamar a atenção é que a gente não tem o número do capítulo lateralmente, como nós encontramos nas Bíblias tradicionais. A gente vai ter como subtítulo o número do capítulo. Ela não tem subtítulos, ela não tem epígrafes, tá bom? Então, ela vai trabalhar dessa forma. Como eu disse para vocês, na nota de estudo vocês vão encontrar o título do esboço. Por exemplo, aqui no esboço, a gente tem a criação e a corrupção do mundo. E aí é dividido em partes, A, B, C e D. E a gente tem o número do capítulo, né? A corrupção do mundo vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Nas notas de estudo, vocês vão encontrar o título do esboço, né? Ou a parte, né, onde esse esboço foi dividido. Por exemplo, a criação e a corrupção do mundo. Gênesis 1, versículo 1 até Gênesis 11, 32. E aí o primeiro ponto que é trabalhado, né, aqui na letra A do esboço, a criação de todas as coisas com Adão como cabeça, vai do capítulo 1. Vou mostrar mais de perto aqui para vocês. Olha só, vai do capítulo 1 até o capítulo 2. E no esboço, vocês vão encontrar a mesma coisa, tá bom? Então ela vai colocar o esboço e os subtítulos do esboço nas notas de estudo para facilitar vocês
na hora de estudar, porque no texto bíblico a gente não tem subtítulos, tá bom? Então ela não chega a comentar versículo por versículo, tá bom? Em algumas partes sim. São notas de estudo bem interessantes, olha só. Notas de estudo aí que não são tão pequenas. São notas que trabalham... Eu vou ler uma nota aqui, ó, o verso 26 do capítulo 1. Olha só. Deixa eu aproximar. Façamos o homem. A forma verbal enfatiza a singularidade da criação do homem. O verbo impessoal, faça-se, haja, ocorre com o restante da criação, mas aqui está o verbo pessoal, façamos. A pluralidade do ser de Deus é salientada. O relacionamento está no coração de todo ser humano. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Pois o homem é criado em relacionamento primeiro com Deus. Então, são notas bem assim devocionais, mas não deixam de ser teológicas, tá bom? Então aqui a gente tem o primeiro quadro, a criação e a glória de Deus. Bom, eu vou voltar lá no índice e vou mostrar para vocês em qual parte, ou na ferramenta de estudo, ou naquela parte de estudo que eu disse para vocês, que é uma teologia sistemática inserida no texto. Eu vou mostrar para vocês o que seria esse estudo. Bom, está aqui na lista de artigos no texto, na parte da doutrina da criação, a criação e a glória de Deus, página 11. Então, é um recurso da teologia sistemática inserida nessa Bíblia. Eu achei esse recurso muito interessante. Então vamos lá, criação e a glória de Deus, capítulo 11, página 11, né? E aí aqui a gente encontra esse estudo inserido aqui na Bíblia de estudo, tá bom? Então, é um estudo que geralmente, olha só, abaixo eles colocam de onde eles tiraram, né? Então é uma adaptação de João Calvino das Institutas, porque é uma Bíblia de viés calvinista mesmo, tá? É uma Bíblia de herança reformada, ou seja, traz a herança calvinista da teologia, tá bom? Então olha só, a gente continua. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu achei um recurso espetacular, ao final de cada capítulo, a gente vai encontrar algumas perguntas, são pensamentos para a devoção pessoal ou em família. Então, a gente tem algumas perguntas. Aqui a gente encontra duas perguntas, ou dois pensamentos, para o seu devocional ou para o seu estudo de célula, seu culto em família, tá bom? Por isso que eu digo que é uma Bíblia que vai trabalhar muito essa parte devocional. Eu achei assim muito interessante. Olha só, aqui a gente tem um estudo também da queda do homem, tá? Que é na parte aí do pecado, né? Então é um estudo doutrinário presente nessa Bíblia. Olha só a quantidade de notas de estudo. Então, texto bíblico em 2 colunas, uma letra bem confortável. Notas de estudo em 2 colunas, naquele método tradicional. Não é uma Bíblia colorida, é uma Bíblia em preto e branca mesmo. É uma diagramação simples. Então, olha só, aqui o capítulo 4, a gente tem o pensamento para devoção pessoal ou em família. São 3 pensamentos aqui para você trabalhar, né? Estudo de célula, culto no lar, culto em família, isso é muito bom. Todos os capítulos da Bíblia vão possuir esses pensamentos aqui no final, tá? Então, a cada final de capítulo, vocês encontram esses pensamentos aí para devoção pessoal ou em família, tá bom? Então, olha só, uma Bíblia com muitas notas de estudo. Não é uma Bíblia com, né, coisas aí como, por exemplo, diagramas, mapas, né? Ela tem alguns recursos aqui junto às notas de estudo, eu vou mostrar para vocês, mas ela vai se resumir basicamente nisso, né? Texto bíblico em 2 colunas, como eu disse, não tem subtítulos, mas é verso embaixo de verso. Então, capítulo 14 de Gênesis, olha só, vai trabalhar inteiro, sem subtítulos. E aí, ao longo do texto, vocês encontram esses recursos aqui, que são estudos da teologia sistemática inseridas no texto, como eu mostrei lá no índice para vocês. Então, aqui no cantinho a gente tem geralmente o nome do livro e o número do capítulo, para vocês procurarem. Tá? Então é isso. Não é uma Bíblia assim com tantos recursos diferentes, mas os recursos que ela tem são
excelentes e as notas são muito boas para você aplicar o texto na sua vida e para você fazer o seu devocional. Então aqui a gente está chegando ao final aí de Deuteronômio, introdução aos livros históricos, e aí Josué, introdução, como eu disse para vocês, autoria, data, tema, propósito, sinopse, para trabalhar os temas, e o esboço, lembrando que cada título e subtítulo do esboço vocês vão encontrar nas notas de estudo para facilitar o seu estudo no texto bíblico, porque o texto bíblico ele não tem subtítulos, tá? E essa Bíblia não possui referências cruzadas, tá bom? Então, como é que funciona as notas de estudo? Capítulo 2, por exemplo, né? Raabe esconde os 2 homens enviados para espiar Jericó, e eles, por sua vez, a recompensaram com a recompensa de livramento na destruição da cidade. Então, o capítulo 2 vai abordar isso. Eles colocaram aqui, é uma nota do esboço que nós encontramos na introdução. E aí começa a comentar. Capítulo 2, versículo 1, 2, versículo 2, capítulo 2, 4 e 5, capítulo 2, do 9 ao 13. E aí, quando ele finaliza os comentários do capítulo, a gente tem os pensamentos para devoção pessoal em família do capítulo 2. E aí nós entramos agora na travessia do Jordão, capítulo 3 até o 4, verso 24, que é um título lá do esboço, né, uma parte que foi dividida através do esboço. E aí o capítulo 3, e aí ele vai colocar um subtítulo, que também está presente lá no esboço, e vai continuar os comentários seguindo a mesma linha. É uma Bíblia com muitas notas de estudo. No Antigo Testamento não tem tantas notas, mas sempre, ao final de todos os capítulos, pensamentos para devoção pessoal em família, que eu achei assim um recurso muito interessante. Na minha opinião, é o recurso que se destaca nesta Bíblia, aliado também àqueles estudos doutrinários, uma teologia sistemática inserida junto ao texto. Aqui a gente chega ao final de Malaquias. Encontramos também o que aconteceu entre os testamentos, né? Aquele período intertestamentário. A gente tem aqui 6 pontos interessantes nesse período. E já entramos no Novo Testamento. A gente tem uma introdução aos Evangelhos e Atos. Uma introdução a Mateus. Vai trabalhar da mesma forma autoria, data, tema, propósito, sinopse e esboço. E aí nós entramos no texto bíblico. Vai funcionar da mesma forma. Texto bíblico em 2 colunas. Tá? As notas de estudo abaixo, em 2 colunas também. E as notas de estudo, elas vão ter o título, que seria o subtítulo do texto, né? Mas aí nós encontramos aqui uma letra em negrito, também uma letra maiúscula. Deixa eu aproximar para vocês enxergarem melhor. Tanto um título como o tema do capítulo, que nós encontramos lá no esboço presente na introdução. E aí ela vai seguindo, comentando verso por verso, até entrar na segunda parte. E ao final de cada capítulo, pensamentos para devoção pessoal ou em família do capítulo 1. É um recurso maravilhoso, tá bom? Então, olha só, no Novo Testamento a gente encontra mais notas de estudo. Aqui tem um estudo teológico, falando a respeito da Trindade. Nós já mostramos o índice, mostramos como funciona, tá? Que é sempre bom a gente estar lembrando. Então, olha só, uma Bíblia com muitas notas de estudo. Notas de estudo, como eu disse para vocês, são notas teológicas, mas focadas para aplicação pessoal da herança da teologia reformada, da teologia calvinista, já que é um material publicado pela editora Cultura Cristã, que é a casa publicadora da Igreja Presbiteriana no Brasil. Bom? Então, capítulo 10, como eu disse para vocês, Mateus capítulo 10, porém, nós não temos aqui o número do capítulo lateralmente. Os versos são até bem destacados, tá? É verso embaixo de verso. Nós temos aqui o número do capítulo. Particularmente eu não gostei muito. Eu prefiro, na verdade, o número, né? Mas é uma forma diferente, né? E é uma Bíblia que segue um padrão de 2 cores, preto e branco. As Bíblias da SBB, geralmente, eles colocam os números dos capítulos de uma cor diferente, as notas de uma cor diferente.
Aqui eles seguiram uma diagramação simples, tá bom? Chegamos agora em Romanos. E o interessante é que Romanos vai ter bastante estudos doutrinários. A gente começa aqui com satisfação da justiça de Deus por Cristo, lembrando que dentro da ótica calvinista, que é uma Bíblia de orientação reformada, calvinista, né? Olha só, Romanos capítulo 8, e aqui vai trabalhar a questão da adoção, capítulo 9, e o interessante é que ela vai seguir uma ótica calvinista, na interpretação aí do capítulo 9, inclusive seguir uma ótica reformada, até mesmo na questão de Israel e a igreja também. Mais um estudo aqui em Apocalipse, sobre o inferno, capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipse. Lembrando que nos subtítulos que a gente encontrou lá no esboço, vocês encontram os subtítulos do esboço nas notas de estudo, para poder te ajudar a compreender o que o texto está falando, né? Porque o texto bíblico em si não tem esboços, perdão, não tem subtítulos. O texto bíblico em si não tem subtítulos. Então, os subtítulos estão presentes nas notas de estudo e foram retirados do esboço que nós vimos lá na introdução a cada livro, tá bom? Então aqui a gente vai encerrando, tem mais um estudo aqui sobre céu, Apocalipse 22, encerramos o texto bíblico, e aí nós vamos para as ferramentas de estudo. E olha só, muitas ferramentas. Para viver como cristão. É um estudo, né? Muito devocional. Então vai te dar um passo a passo para você viver como cristão. A primeira coisa é ir a Cristo. Então tem um estudo interessante. Depois união com Cristo, a experiência da justificação e da adoção, crescimento em santificação, confiantes e perseverantes, lembrando que dentro da ótica reformada calvinista, até porque é uma Bíblia de estudo herança reformada, então ele vai ensinar, olha só, a leitura das escrituras, por que e como orarmos, adoção e os meios da graça, comunidade dos santos, como considerar a nós mesmos, amor a Deus, e ele vai seguindo, autonegação, contentamento santo, como matar orgulho, humildade. Então são estudos muito interessantes para poder te ajudar na sua caminhada cristã, né? Que a gente sabe que não é fácil. Então é um discipulado para você estar estudando, olha só, deserção espiritual, a fuga do mundanismo, e aí vai seguindo, né? Lutando contra o retrocesso, como ser uma esposa santa, como ser um marido à semelhança de Cristo. Então é para a sua vida diária mesmo, para você aplicar o texto na sua vida, para você estudar e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da verdade. Por isso que eu disse que é uma Bíblia de caráter devocional, não só teológico, né? Ela traz a ênfase da teologia reformada, mas ela vai trabalhar também a questão da vida cristã de uma forma prática. Olha só, como ser um avô cristão, como honrar seus pais, como aproveitar bem o tempo livre, como servir a Deus no trabalho, e assim ele vai seguindo, ensinando. Já teve aqui a parte teórica, os estudos teológicos, e agora a parte prática de tudo isso. Em seguida, 20 séculos de história da igreja. Agora, depois da gente entender a parte teórica, a parte bíblica da teologia, dos estudos bíblicos, depois uma parte prática, através aqui do discipulado, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da igreja até chegar na Reforma Protestante e até também os nossos dias atuais. Então, 20 séculos de história da igreja, de uma forma resumida, os 2000 anos da igreja. Então ele vai trabalhar desde o século I, dos fundamentos apostólicos, vai seguindo o século II e III, sempre com um título e o estudo abaixo, para você entender de uma forma resumida, mas bem completa, a questão da história da igreja, tá? Então ele vai seguindo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai seguindo até o século XX, até os dias atuais, né? Então, olha só, século XVII, XVIII e XIX, até o século XX, a era dos paradoxos, e aí encerra esse estudo. Depois nós temos credos e confissões, como nós vimos lá no começo, credo apostólico, credo de Niceno, atanasiano. Aí temos as confissões reformadas, temos a confissão belga, olha só,
com todos os seus artigos, vai falar de tudo, justificação, santificação, uma mini teologia sistemática dentro da Confissão Belga. Olha só, vários artigos, né? E aí depois a gente vai ter o Catecismo de Wittenberg, tá? E a gente tem também a Confissão de Westminster, aqui presente, né, para você entender todo o pensamento reformado com relação às doutrinas bíblicas. Então, é um material assim excelente e essencial para estudarmos, inclusive aqui o catecismo, né? Funciona como perguntas e respostas para poder não só entender a parte teórica, mas também a parte prática da palavra de Deus, essencialmente de todo o estudo bíblico. Então aqui a Confissão de Fé de Westminster, tá? Também. Então vai trabalhar todos os temas da teologia, citando bastante passagens bíblicas, isso é muito bom. Catecismo Maior de Westminster. Então, todos os credos e confissões. É um suplemento muito interessante para você estar entendendo o pensamento reformado com relação à Bíblia. Ler a Bíblia em um ano, tá? É aquele plano de leitura para você ler a Bíblia em um ano. Inclusive, olha só, dando aqui sugestões para culto doméstico e também leitura pessoal. Achei isso muito interessante. Tabela de pesos e medidas, já é tradicional nas Bíblias da SBB. Concordância bíblica, não é uma concordância tão resumida, uma concordância até com bastante recursos, tá? Em seguida, índice de mapas e nomes geográficos e aquele tradicional conjunto de mapas da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa folha veio junto, é uma folha que traz uma errata, alguns erros de digitação nas notas de estudo, tá? Então, a editora Cultura Cristã trouxe essa errata, onde se lê, aí dá aqui a referência da nota de estudo, e aí como a gente deve ler. Então, é uma errata mostrando alguns erros de digitação dessa Bíblia. Então, esta é a Bíblia de Estudo Herança Reformada, editora Cultura Cristã em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia, como vocês viram, muito boa, porque ela vai trazer a parte teórica da teologia, a teologia propriamente dita, tá? Mas de uma forma aplicável, trazendo uma ênfase na vida devocional de aplicação da palavra de Deus e também um suplemento histórico para você entender a herança da teologia reformada, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.